Isso é muito bom também e faz parte da nossa caminhada, né? Também descansar um pouco e, enfim, recarregar as nossas energias para os desafios da vida. Irmãos, nós vamos seguir aqui com a nossa série de estudos, as cartas da prisão, e hoje, se o Senhor permitir, vamos encerrar o capítulo 1 e entrar no capítulo 2. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 27. E também, depois vamos ler até o capítulo 2, versículo 4. Antes de lermos, no dia 11 de abril de 1970, às 14 horas e 13 minutos, horário do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, 3 astronautas partiam rumo à Lua, no foguete chamado Saturno V, ou Apolo 13, como ficou conhecido. Eu não vou perguntar aqui quantos se lembram, porque eu tenho certeza que muitos que se lembram não vão se manifestar. Não é? Mas eu tenho certeza que muitos se lembram desse episódio. Eu assisti na casa da minha tia, porque na minha casa não tinha TV, o lançamento desse foguete. E a missão Apolo 13 se transformou numa das mais bem-sucedidas histórias de fracasso que nós temos conhecimento. Por quê? Porque o objetivo seria o de realizar o terceiro pouso tripulado, né, no corpo celeste que ilumina as nossas noites. No entanto, depois da decolagem, lá pelo terceiro dia, uma mensagem chegou da cabine de comando ao centro de controle em Houston. E a mensagem dizia o seguinte: Houston, nós tivemos um problema. Um curto-circuito levou a uma explosão que afetou o módulo onde os tripulantes, onde os astronautas estavam, e de repente o sucesso da missão passou a ter outro foco, que seria a salvação de suas próprias vidas. E eles tiveram que mudar para o módulo que seria usado para pousar na Lua, mas aquele módulo só comportava 2 pessoas e não 3. Então não havia oxigênio para todos, e eles corriam o risco de morrerem sufocados com o próprio ar. Então, houve ali um processo de adaptação àquela nova situação, e eles precisaram abraçar o objetivo de sobreviver e voltar à Terra. E isso exigiu uma série de pequenas ações, concessões e reações. E no incrível trabalho em equipe, eles conseguiram dar cada passo, realizar cada tarefa, fazer cada concessão, reagir de modo positivo a cada situação que surgiu e voltaram à terra vivos. E eles realizaram o improvável, quase impossível. Os 3 voltaram vivos à Terra. Por isso essa história ficou conhecida como uma história de fracasso bem-sucedida, a maior de todas. Porque tudo podia dar errado, e deu. E ainda assim, eles conseguiram voltar à Terra. O altíssimo risco que eles enfrentaram de perecer junto com a missão só foi superado, porque todos trabalharam como um só, como se fosse uma só pessoa. Esse foi o evento extraordinário, o mais extraordinário de todos. E é mais ou menos isso que configura o cenário que nós temos na porção da carta que nós vamos ler esta manhã. Os irmãos de Filipos estavam enfrentando uma oposição forte o bastante a ponto de intimidá-los. E que tipo de oposição era essa? Oposição ao Evangelho, como Paulo chama aqui, uma oposição à fé evangélica. Então Paulo desafia aqueles irmãos a suportarem o sofrimento de modo digno. No entanto, os irmãos não poderiam fazer isso isolados um do outro,
Eles só teriam condições de vencer o desafio e de completar a missão se eles fizessem isso como um só, unidos, ligados, em comunhão, em cumplicidade mútua. E esse é o assunto do nosso texto, que nós vamos ler agora, ok? Filipenses capítulo 1, versos 27 em diante até o capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. E que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, pois a simples leitura, Senhor, já representa para nós uma bênção extraordinária. A Bíblia, ó Deus, na nossa língua materna, o privilégio de prestar culto a Ti com toda a liberdade. Que privilégio maravilhoso o Senhor nos concede. Obrigado, meu Deus. Te pedimos que o Senhor agora fale aos nossos corações com profundidade, usando, Senhor, as nossas vidas para ouvir e falar conforme o Teu Espírito, a fim de que o Teu nome seja glorificado e nós sejamos despertados, exortados, consolados e encorajados por intermédio da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a maioria dos irmãos presentes e muitos daqueles que vão ouvir depois a gravação pelo YouTube já estão familiarizados com a carta aos Filipenses. Nós estamos trabalhando com ela há várias semanas, mas convém que nós façamos uma pequena resenha do que já temos visto. Todos sabem que nós estamos nessa jornada, pelas cartas da prisão, e até aqui nós já trabalhamos com a carta de Paulo aos Efésios, a Filemon, e agora estamos em Filipenses. E desde que começamos, nós temos considerado essa carta como uma carta de amizade exortativa, onde Paulo fala do seu relacionamento com os filipenses de uma forma profundamente afetiva. Então já vimos o autor falando das suas orações em favor deles, e depois passamos pela sessão onde ele fala dos seus próprios assuntos, da sua situação na prisão em Roma, da cooperação de uma ala da igreja da capital romana, pregando o evangelho de boa vontade, ou seja, cooperando com Paulo na sua missão de pregar o evangelho, de fazer a Cristo conhecido, mas também uma certa oposição de outra ala da igreja em Roma, que pregava o evangelho com interesses particulares, com a intenção de amargurar o coração de Paulo enquanto ele estava na prisão. Mas, acima de tudo, todos esses eventos, de um modo ou de outro, contribuíram para o progresso do evangelho, apesar de Paulo estar preso. E como é que ele lidava com esses contratempos, com os sofrimentos, com as lutas que lhe sobrevinham? Bom, a gente tem visto que ele só tinha uma preocupação. Ele só tinha uma preocupação. Qual era a preocupação de Paulo? Agora todo mundo já sabe responder.
irmãos. Um de cada vez, hein? Que o evangelho fosse pregado. Que o nome de Cristo fosse glorificado, fosse feito conhecido. Essa era a grande ambição do coração de Paulo. Ele não enxergava outra coisa, ele não tinha outro foco, outro desejo, outro interesse que não fosse esse. E é assim que ele fala de si mesmo como alguém que está pronto a morrer ou a viver, se a sua vida ou mesmo a sua morte servirem de algum modo a esse objetivo de proclamar a Cristo, de fazer Cristo conhecido, de completar a missão que o Senhor o havia entregado. Ele está disposto a não amar mais a vida até o ponto de morrer pelo Senhor, para que ele pudesse ver a obra de Cristo consumada na sua vida. E é nesse sentido que surge a famosa frase: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quantas canções a gente já ouviu com essa frase? E quantas vezes a gente ouve essa frase por aí? E a gente mesmo já falou algumas vezes, não é? Mas, meus irmãos, quando nós lemos o contexto em que essa frase está, nós começamos a sentir que a gente precisa pensar muito melhor antes de dizer essa frase, porque ela tem um significado muito profundo. Paulo está dizendo aqui que para ele só vale a pena viver se for por Cristo, se for para Cristo, para a glória de Cristo, para promover a exaltação do nome de Cristo. Ele não era um masoquista, ele não gostava do sofrimento, ele não cultuava a morte. Mas o seu objetivo é mostrar que quando alguém está realmente em Cristo, a sua prioridade passa a ser o próprio Cristo. Cristo é a nossa prioridade se o nosso coração realmente está nele. Tudo mais, inclusive a própria sobrevivência, assume uma importância secundária, irmãos. Percebe isso? Nós podemos fazer aqui uma comparação, e toda comparação é limitada, mas só para a gente poder ter uma ideia, não é? Você se lembra quando você se apaixonou pela primeira vez? Não sei se tem alguém aqui que nunca se apaixonou, acho difícil, né? Mas você se lembra quando você se apaixonou pela primeira vez? A minha pergunta é: havia para você alguma coisa mais importante do que o objeto da sua paixão? Havia para você algo mais interessante, mais urgente, mais necessário do que estar junto daquela pessoa, perto dela? Não. É aí que as pessoas têm febre, dor de cabeça, né? Passam mal, perdem o apetite até. Então, irmãos, é algo semelhante, mas ainda muito mais profundo o que Paulo sente em relação a Cristo. Cristo é a sua paixão. Cristo é o seu ar. Cristo é a sua canção, é o tema da sua conversa. Cristo é o motivo de ele respirar. Entende? Então, como vimos na semana passada, a utilidade da vida cristã é o serviço ao seu único Senhor, Jesus Cristo. Do contrário, seremos apenas o quê? Cadeiras decorativas, não é isso que a gente aprendeu? Em outras palavras, seremos inúteis. No fundo, irmãos, Paulo tinha esperança de que ele viveria e de que ele serviria a Cristo servindo aos filipenses e contribuindo para o progresso deles. Ele tinha essa esperança, sim, ele diz isso claramente no versículo 25, convencido disto estou, de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. E posteriormente Paulo seria solto durante um tempo, sim. Mas é no fluxo desses conceitos que vem o nosso texto. E aí nós vamos agora nos deter a partir do verso 27. Ele diz: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Aqui a carta inaugura a fase de exortação. A linguagem muda de linguagem descritiva para prescritiva.
Paulo interrompe a simples narração de fatos que envolvem a sua vida, a sua situação, e ele passa a aplicar as lições que eles trazem, esses fatos trazem, em termos imperativos. Então, a primeira coisa que ele estabelece aqui para os irmãos, ele diz: vivam de maneira digna do Evangelho. Ou seja, ele vai mostrar como a verdadeira fé se comporta diante do sofrimento e dos desafios. Então, à luz do que temos visto, o nosso texto flui, né, de tudo que Paulo vinha considerando nos versículos anteriores, e a melhor tradução para o versículo 27 seria aquela que nós encontramos na NVI, onde ele diz: não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Se eu viver, se eu morrer, se eu for aí, se eu não for, não importa. O que importa é que vocês vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, no texto grego, Paulo usa aqui uma palavra bem específica nesse ponto, que é derivado do termo politeis, que significa cidadão. Então, ele usa essa palavra com o significado de cidadania para os seus leitores, ou seja, os irmãos de Filipos deveriam exercer a sua cidadania de modo a glorificar, a exaltar a Cristo, a honrar o Evangelho, a dignificar o Evangelho no qual eles foram transformados, no qual eles creram. De modo que ele está sendo aplicado aqui, ao que tudo indica, né, com Paulo lidando com o orgulho dos cidadãos de Filipos por terem cidadania romana. Nós vimos isso lá no início, quando falamos da introdução do estudo aos Filipenses, que os cidadãos de Filipos tinham isso como algo, uma vanglória que eles tinham de terem títulos de cidadão romano. Então, ele está fustigando aqueles irmãos da seguinte forma: lembre-se de que antes da cidadania romana, vocês possuem cidadania celestial. Acima de serem súditos de César, vocês são súditos de Cristo. Vocês devem servi-lo, vocês devem honrá-lo, vocês devem temê-lo como o verdadeiro Senhor que Ele é. Então, quando ele fala da fé evangélica ou do Evangelho, significa essa fé centrada no Evangelho, na palavra de Cristo, na mensagem que Ele trouxe, na revelação de Deus que Ele trouxe para nós. Então, Paulo exorta: sejam fiéis a Cristo, ao seu Evangelho, procurem viver de modo a honrá-lo, a dignificar a vocação que vocês receberam nele. Ele vai dizer a mesma coisa em Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz: vivam de modo digno da vossa vocação. Então, irmãos, nós temos um chamado, e nós precisamos viver de modo coerente, compatível, consistente com o chamado que recebemos. Imagine você que uma pessoa preste o concurso para exercer medicina, suponhamos. E depois que ela faz o concurso, passa no concurso, ela vai ser chamada para exercer medicina. Mas aí, chegando lá no hospital, ela chega à conclusão que o que ela gostaria mesmo de fazer era filosofia. E então chega uma pessoa com um paciente na maca precisando de primeiros socorros e leva para a sala de emergência e chama o médico e ele diz: agora não posso porque eu estou estudando Cícero. Estou meditando nas palavras dos grandes filósofos gregos. Estou pensando em Platão. E manda o paciente esperar. Tem coerência isso, irmãos? Tem consistência aí? Tem lógica? Pois é isso que muitas vezes nós fazemos, como cristãos. Nós temos uma vocação, somos chamados. Mas quando nós recebemos o chamado e nos achegamos a Cristo, nos primeiros dias nós queremos servi-lo com toda a alma, com todo o coração, com todo o ímpeto. E ai daquele que nos disser o contrário. Mas o tempo vai passando e nós vamos diminuindo o nosso ímpeto, o nosso fervor. As lutas
começam a chegar os desafios e nós vamos enfraquecendo em nossa paixão, em nossa determinação, e começamos, ao invés de exercer o nosso chamado, começamos a fazer outras coisas totalmente diferentes, que não tem nada a ver com a nossa vocação. Aliás, é em Efésios que Paulo diz, assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2, 29. Mesmo termo que ele usa aqui, ele usa em Efésios. Em Cristo nós chegamos à nossa pátria. Em Cristo, irmãos, nós chegamos ao nosso lugar de pertencimento. Então, antes de sermos qualquer coisa neste mundo, nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Ele, nós estamos ligados a Ele. Esse é o sentido mais preciso da exortação inicial. Paulo está dizendo, não importa o que aconteça comigo, se eu viver, se eu morrer, se eu for, se eu não for, se eu estiver presente, se eu não estiver, se eu puder ir, ótimo, mas ainda que eu não vá, eu espero ouvir que vocês estão firmes, perseverando em servir e honrar a Cristo com fidelidade. Isso é o que eu espero ouvir de vocês. Minha pergunta é, irmãos, o que é que as pessoas estão ouvindo de nós? Que notícias estão sendo dadas lá fora da Igreja de Cristo? Nós estamos perseverando em servir ao Senhor com fidelidade? Nós estamos cumprindo bem a nossa vocação, o nosso chamado? Nós estamos vivendo de modo digno do Evangelho? Qual é o nosso testemunho lá fora? O que estão falando dos líderes, dos pastores, dos crentes, dos cantores? O que estão falando dos membros da Igreja de Cristo lá fora? O que estão falando de nós? Das famílias cristãs, dos filhos dos crentes? Então, como alguém responsável pela fundação daquela igreja, Paulo espera que os irmãos progridam na fé. Já falamos disso. Ele espera que eles alcancem maturidade o suficiente para andarem pelas suas próprias pernas, no sentido de não dependerem da constante presença de uma liderança a empurrá-los para que eles possam avançar. Paulo está dizendo, gente, vamos crescer, vocês precisam assumir a sua condição, porque vai chegar um momento em que eu não vou estar mais aqui com vocês. Ou seja, ele esperava que os filipenses assumissem, cada um deles, e todos em unidade, o seu próprio compromisso de fidelidade para com Deus. A pior coisa que tem é quando você chama uma pessoa para te ajudar a fazer um trabalho e você precisa se ausentar, mas não tem confiança de deixar o trabalho na mão daquela pessoa. É a pior coisa que existe. Então, Paulo queria ter certeza de que, no momento em que ele não estivesse mais com eles, e não ia demorar, esse momento ia chegar, e eles pudessem ter força o suficiente para resistir a todas as provações e ainda assim permanecerem firmes. Então, se Paulo não fosse solto e não pudesse ir vê-los, ele esperava ouvir duas coisas a respeito dos irmãos de Filipos: que eles estavam firmes e que eles estavam imunes à influência perversa dos adversários. Então, nós vamos ver aí quando ele diz: para que eu indo aí vê-los ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Verso 27, finalzinho aí. A firmeza que Paulo deseja para eles é fundamentada na união, ou melhor, na unidade. Veja que ele utiliza apenas nesse versículo, por 3 vezes, termos que indicam unidade, cumplicidade, interdependência. Ele fala de um só Espírito, ele fala que significa comunhão no Espírito Santo, conforme nós vamos ver no verso 1 do capítulo 2. Ele fala de uma só alma, ou seja, uma identificação de propósitos comuns. Ele fala, lutando juntos pela fé do Evangelho. Isso significa que um dos fatores de risco ao crescimento espiritual dos filipenses e de qualquer igreja é a divisão.
E eles estavam inclinados a se dividirem? Sim. Por isso Paulo os está exortando, um só, uma só alma, juntos, lutando juntos. Mais diferentemente do que nós vemos em outros lugares, como, por exemplo, na carta aos Coríntios, nós vamos ver que a divisão ali não era provocada por partidarismo. Eu sou desse, você é daquele, não. Mas havia outro motivo. Havia interesses particulares. Desejos do coração humano que estavam sendo colocados antes dos objetivos de Cristo para a igreja. Vontades pessoais que estavam sendo colocadas antes do propósito da própria igreja como um corpo espiritual. É isso que Paulo está tratando aqui, ele vai falar disso, daqui a pouco nós vamos ver, a partir do versículo 1 do capítulo 2. Mas, além desses desejos, dessas vaidades pessoais, havia também a intimidação dos adversários, versículo 28, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Então, veja, aqui está um fator de risco importante. A intimidação dos que se opunham aos filipenses. Paulo, ele não dá detalhes sobre o que significa essa advertência, quem estava se opondo a eles e de que maneira. Então, nós precisamos tentar construir uma inferência aqui, olhando para o contexto. Então, uma vez que, número 1, Paulo havia acabado de falar sobre ter paz diante da possibilidade do martírio e esperança no reino que devia vir, o reino escatológico de Jesus. E segundo, uma vez que nós vimos que essa passagem está ligada a essas afirmações anteriores, então nós podemos deduzir com alguma segurança que ele está falando aqui de algo que poderia levar aqueles irmãos ao martírio literal, por causa da sua fé em Cristo. E há alguns indícios na carta que apontam para isso. Se você voltar aí no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, indicando o quê? Que o progresso da fé dos filipenses estava ameaçado. Mas eles podiam ter a certeza que o mesmo Deus que começou iria concretizar essa obra. Versículos 9 e 10, onde ele diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ou seja, o avanço deles para o dia de Cristo estava ameaçado. Por quê? Havia impedimentos. No capítulo 1, verso 30, ele vai dizer ainda: pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e agora estão ouvindo que continuo a ter. Ou seja, é perfeitamente possível que a questão girasse em torno do culto ao imperador e da recusa dos cristãos em prestá-lo e da consequente perseguição por parte de outros cidadãos. Se a igreja sofria a influência do orgulho dos cidadãos de Filipos de terem cidadania romana, é muito provável que o culto ao imperador fosse algo que estivesse presente na vida de muita gente que frequentava a própria igreja. E essas pessoas entendiam que os cristãos também deveriam prestar reverência a César, possivelmente, até provavelmente. Então não é sem razão que Paulo vai falar sobre isso, não sobre a questão do culto ao imperador, mas ele vai falar sobre o senhorio de Cristo em muitos momentos-chave da carta, principalmente a partir do verso 5, que está no miolo da carta, como uma reafirmação do senhorio de Cristo sobre tudo e sobre todos. Então, nós vamos ver aí no versículo 11, versículo 10, que ao nome de Jesus, todo joelho deve se dobrar, inclusive os joelhos de Nero. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
O termo Senhor aí é Kyrios, que era o mesmo termo usado para César. Então, ele também ressalta que a nossa pátria está no céu. E assim como Cristo foi exaltado em sua condição de humilhação neste mundo, nós também seremos exaltados para honrá-lo na glória celestial. Avance um pouquinho para o capítulo 4, versículos 20 e 21. Você pode ler comigo em voz alta? Aliás, capítulo 3, versículos 20 e 21. Vamos ler juntos? Chegou lá? Então vamos. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Percebe como o assunto do senhorio está presente na carta. E Paulo está mostrando aqui que é um Senhor que está acima de tudo e de todos. E é a Ele que nós devemos, em última análise, reverência, submissão, obediência, culto, adoração e serviço. Enfim, seja qual for o motivo dessa oposição, Paulo está mostrando que vale a pena ficar firme e resistir, porque é um prêmio glorioso à espera daqueles que perseverarem até o fim. Então, eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você que sofre com lutas relacionadas a enfermidades, tribulações nessa vida, tenha paciência. Seja perseverante, fique firme, porque a promessa é que em breve Jesus vai transformar essa nossa condição de humilhação e restrição numa vida plena e abundante na sua presença. Então vale a pena perseverar. E isso vai dar sentido às palavras que se seguem, versículos 28, segunda parte até o 30, onde ele diz: pois o que para eles é prova evidente, e que em nada se sintam intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que ainda continua a ter. Então, o privilégio de sofrer por Cristo. Paulo aqui vai fazer 4 afirmações a respeito dos sofrimentos dos cristãos e por sua fidelidade a Cristo. Então, a primeira coisa que ele vai dizer é que os opositores estão com seus dias contados. O fato de perseguirem a igreja de Cristo é, para os opositores, uma prova, uma evidência de que eles sofrerão a pena máxima no porvir. E a pena máxima não é a morte, é a perdição eterna. Diferentemente do que vemos no Antigo Testamento, onde Deus executava juízo imediato sobre os que se opunham aos escolhidos, enquanto eles se empenhavam em cumprir os planos de Deus, nos dias da nova aliança, Deus mudou o seu modus operandi. Ele já determinou um dia de julgamento de toda maldade e constituiu um juiz perfeitamente justo para julgar a todos, o próprio Filho de Deus. Atos 17, 31. Então, a primeira coisa importante é entender, irmãos, que nenhuma maldade que se pratica neste mundo ficará sem a sua devida punição. E aqui não tem jeitinho, não tem carteirada, não tem amigo de ninguém, não tem nenhum comprometimento político, partidário, aqui não tem solução.
A única solução é, durante o tempo dessa vida, se entregar inteiramente ao senhorio de Cristo. Essa é a solução. É a única forma de escapar desse juízo, que ele é certo e ele vem. A segunda coisa, segunda afirmação que Paulo faz, que é muito importante, ele diz que ao mesmo tempo que a perseguição à igreja é evidência de sofrimento para os opositores, a mesma perseguição é um sinal de salvação para a igreja. De que maneira? Uma vez que a igreja sofre a perseguição por causa de sua fidelidade a Cristo, isso é para a igreja um sinal de salvação. E por que essa afirmação é tão importante? Porque, como é comum acontecer, o perseguidor, o opositor da igreja é o indivíduo ou a instituição investida de poder. Poder econômico, poder político, poder militar. E que, na perspectiva do tempo presente, o contexto imediato, parece ser quem realmente deve ser temido e obedecido. Quem tem o poder econômico, quem tem o poder político, quem tem o poder militar. Então, quando nós olhamos para as superpotências deste mundo, com as suas armas de destruição em massa extraordinárias, mísseis, bombas e jatos de última geração, e o poder bélico que eles têm, e eles gostam de fazer aqueles desfiles para ostentar o seu poder. Meus irmãos, quando Cristo vier, com poder e grande glória, acompanhado de um séquito de anjos, todo esse poderio militar se transformará em nada. 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 Aí sim as pessoas vão ver o que é poder. Aí sim as pessoas vão ver o que elas devem temer. Jesus, falando sobre isso, no Evangelho de Lucas, ele diz para os seus discípulos: não temam aqueles que podem matar o corpo. Porque isso não é o juízo final. O juízo final é a destruição da alma. E só Deus tem o poder de destruir a alma. Então temam somente a Deus. Não temam os homens. Porque o corpo que morre e desce ao pó, se a pessoa a quem o corpo pertence é fiel a Cristo, ela não ficará no pó. Ela será chamada de volta à vida, e uma vida que nunca mais se extinguirá. Então Paulo quer levantar o olhar dos filipenses para onde se encontra o verdadeiro poder e a verdadeira autoridade, em Cristo Jesus. Ele é o único verdadeiro juiz que dará a paga final, definitiva, a todos, sem distinção. Os que creem, a vida, e os que rejeitam a sua igreja e a si, os que rejeitam o próprio Cristo, a morte eterna. Por isso Paulo ressalta que ambos os resultados vêm da parte de Deus. Porque Deus já estabeleceu que aqueles que se opõem a Ele se perderão eternamente, mas aqueles que se rendem a Ele viverão eternamente em sua presença. Nesse sentido, nós conseguimos compreender a terceira afirmação, versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Você já ouviu algum teólogo da prosperidade pregar sobre esse versículo? Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Eu nunca ouvi. Não estou dizendo que não tenha acontecido, pode ter acontecido, mas eu nunca ouvi. Por quê, irmãos? Porque isso daqui é totalmente contracultural, contraintuitivo, contra tudo. Ninguém pode ter isso daqui como algo natural. Como é que Deus pode nos dar a graça de sofrer?
Sofrimento é graça? Como assim? Mas quando nós lemos o contexto, como já o fizemos, nós começamos a entender. Porque é só quando examinamos esse contexto mais amplo que podemos compreender que até os sofrimentos por Cristo são um grande privilégio, levando-se em conta o que está reservado para nós como prêmio. Paulo já havia falado sobre isso. Eu não sei o que prefiro, eu estou cercado dos dois lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Quem está falando isso? Alguém que está numa praia do Caribe, deitado numa boia, estendido ali, tomando suco e apreciando o sol, comendo camarão? Não, é um homem que está preso, está acorrentado. Então ele diz, meus irmãos, bom mesmo é estar com Jesus. Bom mesmo é viver na glória celestial. Bom mesmo é deixar este mundo, porque aqui não tem nada para nós. Mas, se apraz a Deus me usar, se é necessário que eu fique para a edificação de vocês, então, que eu fique. Porque também é um privilégio sofrer pela causa de Cristo. Então, Paulo, ele não é, como falamos, ele não é um masoquista, ele não ama o sofrimento, mas ele sente alegria em poder sofrer por Jesus. Porque os sofrimentos do presente asseguram a glória e as eternas alegrias do porvir. Por isso, irmãos, os crentes do primeiro século eram capazes de se alegrar pelo fato de terem sido achados dignos de sofrer por Jesus. Atos 5, 41, 42, então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, com N maiúsculo, o nome de Cristo. E então o que fizeram? Foram para casa e nunca mais falaram de Jesus? Não, o texto segue dizendo, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Isso aqui, meus irmãos, se chama evangelho. Isso aqui se chama serviço a Cristo. Paulo tinha isso muito claro em sua compreensão da vida com Deus. Veja, o que ele está dizendo aqui é o mesmo que ele escreve quando fala aos Romanos, capítulo 8, 16, 18. Ele diz, meus irmãos, existe dentro de nós um espírito que clama, Abba, Pai, ou seja, nos assegurando que nós somos filhos de Deus, o testemunho interno do Espírito. Mas no versículo seguinte ele diz, e se nós sofrermos com Cristo, nós também seremos glorificados com Cristo. O que isso significa? Que mesmo sendo filhos de Deus, nós não seremos isentos de sofrimento, poderemos passar por lutas e dissabores nessa vida. Mas a garantia de que nós somos filhos de Deus deve prevalecer sempre nesses momentos, para que nós compreendamos que, como Paulo vai dizer em outro lugar, os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada. Não se comparam. Então, ele também encoraja Timóteo, convidando a participar dos seus sofrimentos, de estar pronto a sofrer com ele pela causa de Cristo, 2 Timóteo 2,3. Agora, é sempre importante explicar, irmãos, que a Bíblia não ensina que nós somos salvos pelos sofrimentos, ou através deles. Não, não é isso que a Bíblia ensina. Isto seria, sim, um ensino das religiões esotéricas e espiritualistas, e não do cristianismo. O único sofrimento responsável pela nossa salvação foi o sofrimento de Cristo. Ok? Então, procurar o sofrimento como meio de redenção ou remissão de pecados é pecado, é uma afronta a Jesus.
Me lembro aqui do testemunho de Teresa de Ávila, uma das mulheres mais piedosas que o mundo já conheceu. E ela conta das muitas vezes em que ela se trancava na sua cela com um chicote e rasgava suas costas, praticando a autopenitência. Mas um dia, depois de já estar muito doente, finalmente ela conseguiu entender. Cristo mostrou a ela de uma maneira muito clara que o que ela estava fazendo, apesar de ter o desejo de fugir do pecado, era pecado, porque ela estava tentando completar os sofrimentos de Cristo como se não fosse suficiente a obra da cruz para o perdão dos seus pecados. E desde então, ela entendeu que o simples fato de servir a sua majestade, era assim que ela se referia a Jesus, era o sacrifício que Cristo esperava de nós. O desejo ardente de servi-lo com alegria, prestando o nosso culto espiritual que agrada a Deus. Então, quando nós pensamos que sofrer por sofrer, que o simples fato de sofrermos faz de nós pessoas melhores diante de Deus, isso é um engano, é um erro e é um pecado. O sofrimento que nos vale é a cruz, é o sofrimento de Cristo. Agora, quando nós sofremos pela nossa fidelidade a Cristo, esse tipo de sofrimento glorifica ao Senhor. Essa é a diferença. Ele é esperado até porque nós vivemos num mundo perdido, num mundo caído, imerso em mentira, injustiça e toda forma de males. Se nós, enquanto igreja, fizermos o que devemos fazer, sendo sal e luz, então é certo que isso trará oposição ferrenha deste mundo contra nós, irmãos, o que implicará em sofrimento. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Então, vem a última afirmação no verso 30, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, que agora estão ouvindo e que continuam a ter. Ou seja, o testemunho de Paulo entre os filipenses foi marcado pelo seu sofrimento por causa de Cristo em favor deles. Eles se lembram de como no início da fundação da igreja, Paulo foi preso na cidade de Filipos. No capítulo 16 de Atos, 19 a 24, vai fazer a narrativa de como ele e também Silvano foram levados presos, amarrados em um tronco, chicoteados, sofreram muito. Sim, no final do dia, o anjo foi, nas altas horas da noite, o anjo foi até lá e os soltou. Sim, mas antes disso eles já tinham apanhado bastante. Então, os irmãos têm consciência de que Paulo sofreu muito pela causa de Cristo em favor deles. Então, grosso modo, ele os está chamando a imitá-lo, assim como ele procura imitar a Cristo, conforme ele diz no capítulo 10, capítulo 3, versículos 10 e 11, onde ele vai dizer assim, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, irmãos, a verdadeira fé evangélica centrada no Evangelho dificilmente pode ser percebida hoje em dia, a não ser nos países onde há perseguição explícita à Igreja de Cristo. Por quê? Porque nós temos sido massivamente estimulados a exorcizar o sofrimento como sinal de fracasso da nossa fé. Quando, na verdade, a vida regalada e isenta de infortúnios que nós temos é que tem sido uma pedra de tropeço para nós e, em muitos casos, um sinal claro do fracasso de uma vida realmente comprometida com Cristo. Então, o nosso chamado, irmãos, é para imitar aqueles que imitaram a Cristo. Se nós nos conformarmos com Cristo na sua morte, poderemos provar o verdadeiro poder da sua ressurreição. É isso que Paulo nos ensina. Então, agora, já partindo para a conclusão, versículos 1 a 4, ele vai tornar esse conceito de lutar juntos, de permanecer juntos, ele vai tornar isso mais claro
a partir do verso 1 até o 4 do capítulo 2. E nesse bloco final, ele une os temas do sofrimento e da unidade. E ele parece ter dois objetivos. Primeiro, desenvolver melhor a ideia de buscar na comunhão fortalecimento para resistir às lutas, de perseverar na fé genuína, especialmente através da renúncia do egocentrismo, mas também preparar o terreno para a fase seguinte da carta, que é onde ele vai apresentar a Cristo como modelo do servo que triunfou na jornada terrena, porque renunciou a tudo, abriu mão de si mesmo. Então ele começa o verso 1 com o termo conectivo, que já é bem familiar do nosso estudo das cartas, especialmente quando nós passamos por Efésios, que é o termo portanto. Significa dizer que a sua fala, que começa agora, está ligada ao que ele acabou de dizer dos versos 27 a 30. Então ele define aqui 4 virtudes próprias da vida em Cristo como fundamentação ao seu apelo da unidade. E nós vamos examiná-las rapidamente e com isso vamos concluir. Primeiro ele fala sobre encorajamento, versículo 1. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo. A palavra exortação aqui tem um sentido de encorajamento, de conforto, de alguém que é carinhosamente exortado a seguir em frente e não esmorecer. É aquela mão que vai no nosso ombro de alguém que diz, vamos seguir juntos, vamos continuar, não esmoreça. Eu estou orando por você, eu estou contigo nessa luta, conte comigo. Né? É aquele braço amigo que se estende para nos fortalecer. É o braço de Cristo através do braço de um irmão, de uma irmã. Em Cristo não existe somente lutas e sofrimentos, irmãos, também existe encorajamento e conforto. Tem muita semelhança com Hebreus 10, 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de muitos. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ou seja, fique firme, irmão, não esmoreça, não desista, porque Cristo em breve voltará. Fiquemos firmes, aguardemos com esperança e com fé. Mas também Paulo fala da consolação de amor. Se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, versículo 1, parte B. Então, da mesma forma que o encorajamento, a consolação de amor procede de Cristo, da mesma fonte. Cristo é a declaração do amor de Deus ao mundo. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito, Romanos 5, 5. E daí nós devemos compartilhá-lo uns com os outros, especialmente como forma de nos fortalecermos mutuamente diante das lutas que enfrentamos. Mas Paulo também fala da comunhão do Espírito, versículo 1, parte C, citando aqui o fato de estarmos ligados uns aos outros, por termos recebido todos de um único e mesmo Espírito, por termos sido batizados todos em um só Espírito, e por termos bebido todos do mesmo Espírito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, ou seja, é o mesmo Espírito que nos une a Cristo e uns aos outros. E essa participação comum no mesmo Espírito torna o apelo da unidade quase que uma redundância, porque se nós estamos ligados no mesmo Espírito, como nós viveríamos separados uns dos outros? Não há nenhum sentido. E por fim, versículo 1, a última parte, Paulo fala de afeto e sentimento de compaixão. A consequência lógica e coerente de todas essas virtudes que procedem de Cristo é um profundo e fraterno afeto de uns para com os outros. A ideia do texto é de algo que está entranhado em nós. Nas versões antigas, Paulo fala de entranháveis afetos. Algo que está grudado em nossas entranhas. Não é um sentimento superficial, passageiro, não, é algo profundo, é algo visceral, que está grudado em nós. Isso aqui nos leva a nos importarmos com a ausência de um irmão quando ele não vem ao culto,
nós nos preocupamos e oramos por ele. Dizemos: Senhor, desperta o nosso irmão. Se ele estiver enfermo, cura. Se ele estiver com problemas financeiros, ajuda ele a prosperar de tal maneira que ele possa vir à tua casa. Se ele está desanimado, Senhor, anima-o. Se ele está com abatimento de alma, Senhor, ajuda-nos, vamos visitá-lo, vamos orar por ele, vamos falar com ele, vamos conversar, vamos ouvi-lo. Seja uma igreja onde as pessoas se importam verdadeiramente umas com as outras, onde elas se aproximam umas das outras, onde nós sabemos que alguém está sofrendo e não agimos de forma indiferente. E isso, irmãos, está se tornando uma instituição para nós, sabia? A indiferença. E nós fazemos isso com toda elegância. Alguém coloca lá no grupo: peço oração para o fulano, aí a gente coloca assim, orando, mas a gente não diz uma linha de oração sobre aquela pessoa, o resto do dia, o resto da semana, o resto do mês e o resto do ano. Então, além de indiferentes, nós também estamos nos tornando mentirosos, porque nós prometemos algo que sabemos que não vamos fazer. São as redes sociais, não é? Com a sua contribuição para a ruína da história humana. Tem seu lado bom, mas também é uma grande pedra de tropeço se não soubermos usar. Nós precisamos nos importar mais, irmãos, com o que acontece uns com os outros. Antigamente, antes da invenção da telefonia móvel, a gente, para fazer uma ligação, tinha que ir na casa de um vizinho que tinha telefone, ou sofrer procurando um orelhão que funcionasse, né? Que todos os orelhões eram surdos e mudos, na maior parte dos municípios. Então, nós tínhamos até desculpa, é difícil ligar para as pessoas, mas hoje, meus irmãos, nós temos todas as facilidades, e mesmo assim nós estamos isolados uns dos outros. As redes sociais, que foram feitas para, teoricamente, aproximar as pessoas, estão afastando as pessoas umas das outras cada vez mais. A gente nem telefona mais para ninguém, só manda mensagem. Mas sabe qual é o problema da mensagem? A mensagem é fria, ela é impessoal, ela não transmite afeto, ela não transmite amor, ela não transmite amizade, ela não transmite nada. A voz é diferente, a voz tem calor, a voz tem vida, a voz tem afeto, a voz tem carinho, tem cuidado. Percebe a diferença? E ninguém pode se justificar dizendo: mas é tão caro ligar, porque a ligação hoje é quase de graça. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que nos desperte para nos importarmos mais uns com os outros, com o sofrimento alheio, com as lutas que cada um vive nos seus desafios particulares, para que realmente nós possamos ser corpo, comprometidos uns com os outros. Não há nada que aconteça com o dedão do pé que o dedinho da mão não sinta, não se importe. E o que acontece lá faz com que todo o mecanismo de defesa do nosso corpo se desloque de onde estiver para defender aquela parte que está sofrendo. Não é maravilhoso isso, irmãos? Sabe por que Deus fez isso? Para a gente aprender. O nosso corpo é um projeto de pedagogia para nós. Ele nos ensina muitas coisas, principalmente a respeito de estarmos ligados um ao outro. Então, é uma vida para fora de si e para perto do outro, que se aproxima, que se importa, que procura fazer a diferença para melhor. E Paulo vai lançar então, dois apelos, um positivo e outro negativo, e aqui a gente fecha. Versículo 2, ele diz: então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então, o primeiro apelo é para que os filipenses aprendam a pensar coletivamente. Pensar coletivamente. A exortação ao cuidado com os pensamentos, na verdade, é um dos pontos
mais enfáticos dessa carta. No capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo fala de conhecimento e percepção. O que é isso? É o exercício do pensamento, para julgar e entender o que é bom e o que não é bom. Nos versos 2, 2, ele fala, no capítulo 2, verso 2, ele fala, como nós acabamos de ler, sobre o modo correto de pensar. No capítulo 2, verso 5, ele mostra que nós devemos seguir um padrão de pensamento. No capítulo 3, verso 15, nós devemos ter o pensamento projetado para a recompensa eterna. No capítulo 3, 19, ele fala sobre aqueles que só pensam nas coisas terrenas. No capítulo 4, versículo 2, ele fala que devemos pensar concordemente, sempre em busca de chegar a um acordo. E por fim, no capítulo 8, 4, versículos 8 a 9, que nós devemos ocupar nossa mente, os nossos pensamentos com aquilo que é virtuoso. Então, citando aqui um livro do Mário Sérgio Cortella, literalmente Paulo está dizendo aqui que pensar bem faz bem. Só que não é pensar bem a partir das categorias humanas, não. No nosso caso aqui é pensar bem a partir da mente de Cristo. Então, o que significa pensar coletivamente, afinal? É pensar com base no interesse comum. Irmãos, encontramos a mesma ordem dada em outro lugar, no capítulo 4, versículo 2, e em outra carta, Romanos capítulo 12, versículo 16. Aqui no capítulo 4, versículo 2, Paulo está dizendo isso a Evódia e Síntique, que estão brigando na igreja. Então não significa dizer que todos pensem as mesmas coisas, mas que os pensamentos individuais se voltem para o bem-estar comum, para o bem da igreja. É o mesmo significado, né, de ser unido de alma e mente, é cultivar lá no íntimo as boas intenções, os bons valores do reino de Deus, que nos vem de Cristo Jesus, e que nos levam à vida comunitária mutuamente engajada, comprometida, intencionalmente coligada, visando o quê? A edificação do corpo. Então, tudo isso, irmãos, é o mesmo que dizer julguem de forma harmônica, procurando sempre estar em acordo. Este seria um fator de grande alegria para Paulo, uma vez que ele já tinha muitos motivos de alegria expressos na carta pela sua amizade com os filipenses. Ele fala isso no capítulo 1, versículo 4, no capítulo 4, versículo 1 e também no versículo 10. Por fim, versículos 13 e 4, não façam nada por glória pessoal. Nós temos aqui nesses versos muitas coisas, e o nosso tempo não vai permitir que a gente desça a detalhes em relação a todas elas. Mas só para a gente entender o que Paulo quer dizer, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Nós temos aqui um desdobramento óbvio do verso anterior. Julgar de forma harmônica, concordemente, levará inevitavelmente às ações que visam o bem de todos. E, novamente, Paulo adverte quanto à ameaça do interesse pessoal e à vaidade. Já vimos isso lá no capítulo 1, versículo 17, ainda vamos ver no capítulo 2, 19 a 21. O conceito mestre aqui é levar em conta o fato de Cristo ser o mais importante. Cristo é o mais importante. Com isso, a atitude só pode ser o quê? De humildade. Sem desprezar os meus interesses, mas tendo a mesma consideração para com o interesse dos outros. Vemos então o agir de forma harmônica. Julgar de forma harmônica nos leva a agir de forma harmônica. O que tudo isso significa na prática? Tudo isso significa na prática que o último pedaço de bolo não é para mim, é para o outro. Mas a gente pode fazer como aquele garotinho esperto, né, que está na festa e pergunta, depois de receber a advertência do pai, nunca coma o último pedaço. E aí ele pergunta, moço, você vai comer? Aí ele, não. E o senhor vai comer esse último? Não, não vou não. E a senhora vai comer? Não, não vou não. E o senhor vai comer? Não. Aí ele vira, está vendo, papai? O pedaço era meu mesmo, ninguém vai querer.
Ou seja, a gente às vezes, né, sai pela tangente, tentando encontrar formas de nos beneficiar em prejuízo dos outros, mas sem ferir o texto bíblico. Essas características, irmãos, faziam parte fundamental da igreja porque estavam no seu DNA. Veja comigo, o último texto, é tão importante a gente ler esse texto, então, Atos capítulo 4, versículo 32, eu vou até convidar você para a gente ler junto. Isso aqui é a igreja no seu nascedouro. Chegou lá? Vamos ler juntos? O que diz aí? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Coisa linda, né, irmãos? Isso aqui não é só lindo, não, é verdadeiro. É real. Né? E aí, algumas pessoas, desprovidas de entendimento bíblico e do contexto de tudo que está no livro de Atos, diz assim, está vendo? O comunismo nasceu na igreja. Meu Deus do céu. Isso aqui não tem nada a ver com comunismo, irmãos. Isso aqui tem a ver com cristianismo, com fé cristã, com uma vida centrada em Cristo. Quando a nossa vida está centrada em Cristo, tudo que nós temos não leva o carimbo de meu, mas de nosso, porque sabemos que nós não temos nada aqui. Nós somos apenas mordomos do que pertence ao Senhor. Mas, além de sedimentar o ensino já proposto em versos 27 e 30, Paulo está aqui preparando o terreno para apresentar um modelo incontestável do pensamento e da prática cristãs, o exemplo do próprio Cristo, que será assunto do nosso próximo domingo. Ok? Contudo, nós já sabemos que tipo de vida Jesus viveu aqui, engajado em fazer a vontade do Pai, em cumprir cabalmente a sua missão no mundo, entregar a própria vida por amor aos seus inimigos. Não pode haver amor maior, nem renúncia maior. Não pode haver rendição maior e humildade mais evidente, nem bondade mais extrema. Ele viveu de forma absolutamente digna da sua vocação, não se deixou intimidar pelos adversários e ainda intercedeu em favor deles. Por isso ele se tornou para nós encorajamento, consolação de amor, comunhão do Espírito e entranhável afeto e compaixão. O que valia para os filipenses vale para nós, irmãos. Somos chamados aos mesmos objetivos e desafios, a afinar também nossos pensamentos e intenções aos propósitos, primeiro, de manter firme o nosso engajamento pessoal a Cristo, de seguir também corajosamente na missão de fazer a sua obra e de afirmar os nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, para que possamos julgar e agir com o objetivo de promover o bem da Igreja de Cristo no mundo. Se nós nos dividirmos em rixas e rivalidades, tendo interesses pessoais postos acima dos interesses de Cristo, nós nos enfraqueceremos e estaremos suscetíveis à derrota e à humilhação diante do nosso arqui-inimigo e também do próprio sistema deste mundo. Mas se nós lutarmos juntos, então seremos muito mais fortes e capazes de resistir juntos ao dia mau. Não vamos ficar sem oxigênio, não deixaremos ninguém para trás. Dessa forma, nós completaremos com êxito a nossa missão, não de pousar na lua, mas de adentrar os portões da glória celestial, juntos, como a Igreja de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, gostaria de orar nesta manhã por todos nós. Gostaria de colocar aqui 3 motivos de oração, com base naquilo que acabamos de aprender, à luz da palavra de Deus. Em
primeiro lugar, gostaria de orar por nós para que o Senhor nos desse coragem, para que o Senhor nos dê coragem, para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor nos dê determinação de seguirmos em frente na caminhada, de não esmorecermos. Os desafios são grandes, as lutas são grandes, os obstáculos no caminho, os impedimentos, o preço que a gente paga para servir a Deus, para sermos fiéis ao Senhor, é um preço alto, sim. Talvez não tão alto quanto aquele que os irmãos de Filipos estavam sendo desafiados a pagar, não tão alto quanto Paulo pagou e principalmente não tão alto quanto o preço que o próprio Cristo pagou, mas todos temos que pagar um preço para servir bem a Deus. Então eu quero pedir que o Senhor nos encoraje nesse sentido. Também quero pedir ao Senhor que Ele nos dê um coração humilde, um coração quebrantado, que possa aprender a pensar coletivamente, pensar no bem do outro, pensar no bem dos nossos irmãos, pensar no bem da igreja, do corpo de Cristo, e entender que eu sou parte da igreja. Se a igreja sofre, eu sofro, se a igreja vence, eu venço, se a igreja perde, eu perco. Preciso me encontrar dentro dessa relação de pertencimento ao corpo de Cristo. Ninguém pode servir a Cristo como uma ilha, irmãos. Nós pertencemos uns aos outros, estamos ligados uns aos outros. E por fim, quero orar também para que o Senhor nos ajude a encorajar outras pessoas, sermos instrumentos para encorajar a outros que estão enfraquecidos, que estão abatidos, que estão desanimados, a se levantarem e seguirem em frente na caminhada, entendendo que juntos nós somos mais fortes. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã suplicar a Ti, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Te agradecer pela Tua palavra, sobre a qual acabamos de refletir, de meditar. Pedimos agora que o Senhor possa revelar essa palavra de uma maneira muito pessoal e íntima ao coração de cada um de nós, que o Teu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza, e o Senhor nos capacite, ó Deus, nos dê um coração temente, um coração fiel, que Te ama acima de tudo, para que nós sejamos, ó Deus, encorajados e fortalecidos a seguir em frente na marcha, na caminhada da fé, sem esmorecer. São grandes, ó Deus, os desafios que enfrentamos, as lutas pelas quais passamos, e temos muitas vezes, Senhor, sentido sim o desânimo, o abatimento, o enfraquecimento, mas mesmo em face do sofrimento e da luta que temos que enfrentar, nós queremos seguir em frente. Sabemos, ó Pai, que o prêmio que nos espera é enorme, que a recompensa é maravilhosa, e não há nada neste mundo, nem, ó Deus, em todo o universo, qualquer coisa que se compare àquilo que o Senhor tem preparado para os que Te amam. Então ajuda-nos, Senhor, a não desistir ao chegar ao final da jornada e receber este prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Dá-nos graça também, Senhor, move o nosso coração pela ação do Teu Espírito, ó Deus, a amarmos a comunhão, a vida comunitária, ó Deus, o firme propósito de estimular, ó Deus, a nós mesmos, aos pensamentos mais voltados para o bem de todos, e não apenas para o nosso próprio bem, a vivermos uma vida comunitária, uma vida voltada para fora, ó Deus, sofrendo de fato, de verdade com os que sofrem, chorando com os que choram, mas também nos alegrando com os que se alegram, vivendo essa comunhão de cumplicidade, de parceria, de comprometimento mútuo de uns com os outros, ó Pai, dando valor àquilo que vem do outro e não apenas àquilo que flui de mim mesmo, para que o amor, Senhor, o amor verdadeiro, o amor consolador, possa crescer e aumentar em nosso meio.
de tal maneira que nós nos sintamos consolados, confortados e encorajados diante dos momentos de luta e aflição que nós enfrentamos nessa vida, que são muitos, Pai. Não deixa, Senhor, que nós nos intimidemos com este mundo, com as pressões que ele exerce sobre nós, mas que nós fiquemos firmes, lutando juntos pela fé do Evangelho. Pedimos ao Senhor também que o Senhor nos desperte como instrumentos de consolação, de encorajamento, ó Deus, de comunhão, de graça, de ajuda, de fortalecimento para a vida dos nossos irmãos que estão abatidos, que estão enfraquecidos, desanimados, cabisbaixos. Usa também as nossas vidas como instrumento de fortalecimento, de encorajamento desses irmãos. Ó Deus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.